Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre um vulto interessante que marcou a história, embora ele não tenha recebido muitas homenagens, muitos elogios, mas ele marcou a história, foi exemplo para a sua geração e por causa dele, ele fez discípulos na valentia. Ele era o Caleb. O Caleb era companheiro do Josué quando foram espiar a terra prometida. Os outros desanimaram o povo, mas o Caleb tomou a frente e o Josué depois. O Caleb tomou a frente para animar o povo, despertá-lo à fé e fazê-lo caminhar em obediência a Deus para a conquista da terra. O povo não quis, não se sabe se o Caleb não era muito convincente na palavra. Pelo que a Bíblia registra, eu creio que ele não foi muito sábio na palavra. Ele não era um homem de palavra, ele era um homem de ação. Isso está faltando no meio evangélico. Tem muita gente de falação e pouca gente de ação. A ação é mais importante. O reino de Deus não se estende só com palavras, mas a Bíblia diz que ele se baseia em poder. Poder que vai ser revelado nas coisas que fazemos. O reino de Deus depende de ação. E o Caleb foi exatamente isto, um homem de ação. Existem muitas pessoas que têm compreensão, têm ideia, mas não conseguem sair do lugar. Pessoas que têm um conhecimento incrível, a cabeça cheia de entendimento, mas não conseguem praticar nada. O Caleb era homem de ação. Isto se revelou em muitas ocasiões, mas nenhuma delas como na época da conquista. É bom você lembrar, quando o povo de Israel saiu do Egito, passou 40 anos no deserto. Depois, na entrada da terra prometida, a palavra de Deus se cumpriu e o Senhor disse: vocês levaram esse tempo todo para sair do Egito, foi útil para que vocês se preparassem, mas agora vocês vão se lembrar. De certa forma, Deus falou tudo isso no livro de Deuteronômio através do Moisés. Vocês vão entrar nessa terra prometida e vão se lembrar que vocês são povo de Deus. Vocês vão ter que estar em unidade, em obediência aos estatutos e leis que o Senhor determinou. E é dessa maneira que vocês vão conquistar toda a terra que o Senhor prometeu. Vocês vão ter que ser fiéis e não vai ser obra de um dia para outro. De um dia para o outro, ou seja, num tempo relativamente curto, que os estudiosos acham que pode ter levado 5 anos ou até 10, mas digamos, por volta de 5 anos, todas aquelas guerras de conquista em que Israel estava unido debaixo da liderança de Josué. As tribos transjordânicas, Rúben, Gade e metade de Manassés, tomaram a frente. Eles não estavam com as famílias, eles estavam só os homens ali para lutar. Embora eles fossem em número de cerca de 100 mil ao todo, foram 40 mil que estavam sempre ali para lutar junto com Josué e à frente das outras tribos. Eles estavam fazendo várias guerras e conseguiram vencer os grandes inimigos na terra de Canaã. Isto foi debaixo da iniciativa de Josué, liderando o povo para as grandes guerras. Terminada aquela fase, era a época da consolidação, a conquista verdadeiramente dita. Houve um retardo, o povo demorou muito a tomar iniciativa. Algumas tribos tiveram que ser empurradas para a herança porque eles não tinham iniciativa. Não é que não queriam,
herança. Eles estavam acomodados na vidinha deles e o Senhor os incomodou. Josué já era velho quando teve de Deus a direção de empurrar o povo. Vocês estão aí esperando o quê? Tomem posse da terra, a terra já está vencida no grosso, agora falta ser tomada a posse dela no varejo, no dia a dia, no pedaço a pedaço. Ou seja, os grandes exércitos inimigos foram vencidos, mas muitos continuaram morando lá naquela terra. E Deus diz que eles tinham que ser eliminados. No fundo, no fim, nunca foram eliminados. Mas a ordem de Deus era essa, que eles fossem eliminados. Na verdade, eliminados por causa de quê? Eles estavam ali sem que fosse vontade de Deus. O diabo, enquanto Israel estava no Egito, o diabo que conhecia as profecias de Deus, inundou, encheu a terra de Canaã de vários povos, de várias etnias. Deus faz menção a 7 principais ali, os cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, etc, etc. Deus faz referência a 7 etnias que estavam inundando, enchendo a terra de Canaã. Claro que Satanás estava por trás disso tudo, e aqueles povos adoravam outros deuses, praticavam imoralidades, tinham costumes inaceitáveis aos olhos de Deus, e o Senhor tinha determinado, por causa dos pecados deles, eles vão ser eliminados e totalmente extirpados dessa terra. Israel é quem tem que fazer isso. E não vai ser de uma vez só, vai ter que ser gradativamente. Os israelitas vão ter que eliminar gradativamente os inimigos que moram no seu território. E aí, de uma maneira ou outra, Deus dividiu o território. Ele não foi dividido equanimemente, não passaram a régua em cima e dividiram em pedaços iguais. Na verdade, as primeiras tribos tomaram iniciativa. Ruben, Gade, metade de Manassés, do lado de lá, do Rio Jordão. Depois foi Judá que saiu na frente e conquistou o sul com o Calebe. E as outras ficaram para depois. E quem ficou para depois ou pegou um pedaço ruim, como a tribo de Dan, ou então ficou com um pedaço pequeno e veio a reclamar. O fato é que Deus disse: vocês vão ter que participar. Eu vou dar como herança essa terra, como estou dando, mas vocês vão ter que tomar posse dela. Dia a dia vocês vão ter que tomar iniciativas, tomar posse, estender o reino, vencer os inimigos e habitarem ali. Mais ou menos essa é a mesma ordem do Evangelho. Jesus disse: eu venci o mundo, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Agora vocês vão pelo mundo todo para conquistar territórios, consolidar sua herança, vocês vão conquistar vidas, evangelizar, fazer discípulos, organizar os discípulos em corpo de Cristo, em igreja, células, para que eles funcionem como parte da família de Deus. Aleluia. E dessa forma vocês vão inundar o mundo com o Evangelho. Encham o mundo com o Evangelho. Vocês vão por todo o mundo para pregar este Evangelho e inundar o mundo com o reino de Deus. De que maneira? Vocês se espalhem, cada um vai ter que tomar iniciativa. A ordem é para todos, mas depende da iniciativa de cada um. Vocês vão se espalhar pelo mundo todo para pregar o Evangelho e discipular os que creem. Vocês vão pregar o Evangelho a todos, discipular os que recebem a palavra, os que creem, os que querem obedecer. E isso é o trabalho com o qual vocês estarão envolvidos o tempo todo. Não é preciso ir longe para a gente ver o fracasso, porque os crentes se acomodam numa igreja. Mesmo que tenha começado bem, depois eles se acomodam. A igreja vira muito tradicional, muito acomodada, muito fria mesmo. Qualquer denominação é assim. Naquela época eles se acomodaram, mas Deus os empurrou.
E nessa conquista eu quero realçar agora a figura do Caleb como uma pessoa muito importante para dar o tom. O povo só começou a conquistar porque o Caleb deu o tom. Então aqui no Josué, no capítulo 13, diz que a distribuição da herança, aquelas terras que tinham sido dadas por Deus, tinham que ser conquistadas pelos israelitas, eles tinham que tomar posse, lançar fora os inimigos. No final, a terra foi distribuída por sortes, no capítulo 14 de Josué, e nós vemos que Eleazar era o sumo sacerdote que tomou a providência junto com Josué, chamou os outros líderes e deu a ordem que cada um deles tomasse a iniciativa. O Caleb já tinha dado o tom em Judá, chamou os irmãos em Judá para a conquista e a liderança dele foi tão forte que os simeonitas, a tribo de Simeão, era uma tribo de valentes, mas eles estavam sem liderança. Eles vieram congregar junto com Judá. Eu não acho errado isso não, as igrejas se unirem para dar culto a Deus, para evangelizarem, para fazer um coral, para poderem influenciar o ambiente. As igrejas precisam se unir, como a tribo de Simeão e a tribo de Judá. É preciso que haja esse espírito em nós. Mas por que Simeão se uniu com Judá? Porque Judá tinha um Caleb na liderança, que era uma liderança forte, e todos queriam estar debaixo da liderança de Caleb. Assim o reino de Deus depende muito dos líderes. Qualquer igreja depende de líder. Quando um líder é carismático, é forte, é animado, é valente, o povo gosta de estar debaixo da liderança dessa pessoa. Eu confesso que eu tenho dificuldades nesse modelo pessoal. Eu não consigo projetar o meu eu, dizer que eu faço, que eu aconteço. Eu não consigo isto. No entanto, eu tenho ordens de Deus para firmar a liderança e Deus tem confirmado isso, enviado muitas pessoas de muitos lugares para estarem comigo, para receberem orientação através de mim, estarem comigo, me ajudando na obra. Eu gostaria de ter mais essa capacidade de iniciativa, de fazer e acontecer. O problema é que isso envolve muito o ego da gente. Quando o líder, digamos um Billy Graham, ele se notabilizou por saber dos limites dele. Apesar de ser famoso, muito conhecido, ele era humilde, íntegro, não se enriqueceu com o evangelho, não ousou fundar igreja para ele. Bom, ele soube dos limites. É muito difícil um líder lidar com o ego dele, com a fama, com a glória humana, com a política. É muito difícil a situação de um líder para ele se manter humilde e fiel a Deus. No entanto, eu quero que Deus me dê ousadia, coragem para dar o tom para outros seguirem e fazerem o mesmo. Eu gostaria de ver aqueles irmãos que estão comigo cada vez com mais coragem, ousadia de conquista, aquela chamada unção de conquista. Eu gostaria de ver isto. Aqui no capítulo 14, então, de Josué, nós temos a situação seguinte: o povo todo já tinha sido empurrado por Deus para tomar a sua terra. Cada tribo recebeu a sua herança, mas eles tinham que trabalhar aquela herança. Para começar, tinham que demarcar, limitar e começar a atacar os inimigos que ainda moravam lá dentro, para expulsá-los, matá-los, tirá-los de lá. Depois eles iam construir as cidades deles, sem lembrança nenhuma dos outros povos que moraram ali, sem mistura nenhuma de cultura nem de religião. Eles iam ter que plantar, edificar suas cidades, organizar suas tribos. Esse era o trabalho. Depois que tudo já estava encaminhado, no final, o Caleb se chegou para o Josué e disse: Josué, olha, você sabe do nosso passado, quando lutamos, eu estava junto com você, quando fomos espiar a terra e tudo aquilo que aconteceu. E
nós estivemos numa luta grande porque insistimos que Deus era conosco e nos daria a terra, mas o povo não acreditou e por causa daquilo nós ficamos 40 anos no deserto. Mas agora a promessa de Deus está cumprida. Toda a terra que Deus prometeu está debaixo de nossos pés. E agora nós temos que continuar esse trabalho. Eu gostaria de pedir uma coisa. Eu quero que você me dê um pedaço de terra para mim, para que eu desenvolva. Eu quero o mais perigoso, a terra mais complicada, meio desértica, cheia de gigantes, de inimigos. Eu quero um terreno bem pedregoso para eu poder trabalhar mesmo ali. Interessante, na arquitetura, há muita gente que gosta de construir uma casa num terreno plano, mas quando o arquiteto é bom, ele gosta do terreno mais complicado, mais pedregoso, inclinado, acidentado. É aí que o arquiteto se faz, porque ele vai bolar, criar coisas bonitas ali, vai fazer uma casa maravilhosa num terreno todo acidentado. É mais ou menos essa a ideia. O Caleb quis o terreno mais difícil, cheio de inimigos para ele vencer. Era ali que ele queria para ele. O Josué deu e ele disse: olha, eu estou agora com 85 anos de idade, mas eu estou forte como naquela época, há 45 anos atrás. E eu quero continuar a lutar. Eu quero estar à frente dos meus irmãos, meus filhos e netos, para conquistarmos aquela terra. Então, que você me dê a terra mais perigosa, mais difícil e mais complicada, porque é ali que eu quero trabalhar. Eu gosto de ver quando um irmão é ousado, ele quer evangelizar a pessoa mais difícil. Quando alguém diz: olha, lá naquela terra lá eles não gostam de crente não, eles perseguem. É lá que eu quero evangelizar. E aquela tribo de índios, de canibais, eles devoram os homens. Pois é, são eles que eu quero evangelizar. E assim por diante. Eu gosto de ver gente ousada pela fé. Ela tem a criatividade, tem vontade e parte para cima. Bom, fazendo um fecho desse assunto, existe uma maioria de crentes acomodados em todas as igrejas. Graças a Deus existe uma meia dúzia de pessoas que têm iniciativa, coragem e que partem para cima. O bom é que a liderança da igreja reconheça, anime e apoie esses irmãos que vão à frente, porque Deus deu essa ordem de conquistar e a maioria da igreja está desobedecendo essa ordem e se acomodando nas quatro paredes. É um problema a gente construir um templo, porque a tentação de acomodação, de ficar ali dentro, é muito grande. Deus mandou a gente sair, ir por todo mundo. E nisto vale a ordem de Deus, mas vale a iniciativa humana. Se você não quiser ir, ninguém vai por você. Vai ficar parado e vai perder a grande oportunidade da sua vida. Faça como Isaías: depois de purificado, eis-me aqui, Senhor, já estou de mala pronta. Para onde o Senhor quer que eu vá? Envia-me a mim, Senhor. Você já disse isso para o Senhor? Você já se dispôs? Deus, eu não quero ser um crente acomodado. Me mostre o que o Senhor quer, porque eu já quero ir trabalhar. Eu não quero ficar acomodado esquentando o banco. Você já disse isso para Deus? Se não, diga agora, meu irmão, minha irmã.